Bom dia, tudo bom? Bom dia aos alunos, aos professores, amigos e aos alunos de letras, né? Mensagem do dia para alfabetizandos e alfabetizadores. Eu trouxe hoje a dica de alguns livros que eu falei com a aluna de letras, a Ju Cardinale. Obrigada por acompanhar o meu trabalho, Ju. A professora Amélia, os alunos da professora Angélica, do segundo ano, os meus alunos, a professora Selma também, né, do Objetivo, quero agradecer, obrigada por acompanhar no canal, entre todos os outros professores. A professora Flávia, que seria a Nath, né, do Me Poupe, que formou lá o grupo de professoras empreendedoras que se dedicam nesse momento de crise, né, a conter os seus gastos, né. Sei que hoje a minha mensagem é para professores e quem puder, né, fique em casa. Eu sei que não é que ontem eu estava ouvindo uma live do Ser Base e aí ele fala uma coisa interessante da gente que tem condições poder ajudar aquelas pessoas que não têm condições. E aí eu quero mandar aí um abraço aí pro meu pastor Richard, as pessoas que têm eu vi também no programa da Natália, do Me Poupe, distribuindo, né, cestas básicas para as pessoas que estão passando por dificuldades. E o pastor Richard, ele também tem feito esse trabalho na igreja, né, e Marcelino também, agradeço. E tantas outras pessoas. E aí eu trouxe a dica de alguns livros, né, que eu falei pra Ju que eu ia trazer. Aí são esses daqui, ó, Ju. Essa coleção Biblioteca, Mente, Cérebro, a personalidade do líder, muito interessante. Depois eu vou trazer algumas, já li faz alguns anos, né, em 2004, 2014. E ele vai falando também, já falava o que? Da inteligência emocional também, tá? Então, esse é muito interessante, esse livro. Tem esse daqui, do Roman Jacobson, né? Linguística e Comunicação, muito importante, que vai falar dos fonemas, do emissor, do receptor, lá da produção do texto. E eu gosto muito desse livro também, Mulheres que Tiveram Encontro com Jesus, né? É muito interessante que nesse momento de grande desafio vai nos acalmando a alma. Esse também, que eu tô lendo, é O Poder da Paciência, né? Aí ele fala a autora, né? Fala dos buracos. Quando você se descobre em um buraco, a primeira regra é parar de cavar, né? Então a gente tá passando por essa dificuldade aí agora. O que a gente tem que fazer? Olhar para dentro de nós, né? No ficar em sua casa, dentro do seu corpo. E aí eu redigi um texto, né, no meu caderno de registro, e eu coloquei um texto, eu vou ler para vocês. Para alfabetizandos e alfabetizadores. Nesse tempo de quarentena, quem puder, se esforce, concentrar-se na sua casa, que é o seu corpo. É olhar para dentro de si, para o interior da sua família. Estar mais juntos, unidos, é parar para refletir. Façam uma leitura de textos poéticos, né? O teatro, dramatizem em casa, contem histórias, cantem, aprendam a tocar um novo instrumento, aquele violão lá no canto abandonado, né, do quarto. Grave a sua voz, né? Ontem eu gravei a minha voz, né, falando com Samuel, cantando um hino. Dê-se a oportunidade de se ouvir cantando um hino, louvor, Djavan, Adriana Calcanhoto, Nelson Gonçalves, Wilson Simonal, Meu Limão, Meu Limoeiro, entre outros. Fujamos desses programas que apavoram a nossa alma, trazendo-nos o medo e assim abaixando a nossa autoestima e futuramente provocando pânico, a depressão, né? A gente fica ouvindo essas mídias martelando o tempo todo desse Covid, trazendo medo, né? Então, gente, desliga a televisão um pouco. Vamos fazer uma oração, uma meditação, né? E tentar nos limpar, para que essa energia que Deus manda do universo nos deixe mais leves, né?
Fujamos desses programas que apavoram a nossa alma, trazendo-nos o medo e assim abaixando a nossa autoestima e futuramente provocando pânico, a depressão. Acredite, Deus é o Senhor de tudo. Nada acontece sem Ele permitir. Emita para o universo pensamentos positivos, né? Deus é luz, né? E a luz está dentro de nós. Nós somos um pouco de luz nessa terra. Então vamos iluminar a vida de outros ao nosso redor. Não desista de ser positivo. Se tiver medo, cante, ore. Peça a Deus sabedoria. Então é nesse sentido, é o que eu vi. Eu fiz a releitura desse livro da Rosiana Murray, que eu já contei em outras histórias, tantos medos e outras coragens. E a gente vai enfrentando os nossos medos, né? Todos nós temos esses medos. Os medos são como flores secretas, cores secretas e invisíveis vagalumes, marcando o caminho. Isso a gente não faz, então não tenha medo. Isso a gente faz, isso a gente não faz. Então procure a luz, né? Passe por cima quando ela fala. Tem gente, nós temos medo, mas a gente tem pessoas que conseguem passar por cima de tudo isso, né? E aí nós vamos vencendo esses medos. A vida é um jogo. A vida é um jogo de tantos medos e outras coragens. Então a gente precisa aprender a jogar, né? Se fazer forte. Às vezes alguém mentiu, a gente busca ser forte. E eu lembro também muito do Rubem Alves. Qualquer dia desse eu vou trazer também a poesia aqui dele. Ele fala assim que a poesia dele é bonita, linda, mas ele busca forças nessa poesia. Então, quando ele escreve os belos poemas que ele escrevia, ele vai dizer que não é porque ele é bom. Então, quando ele escreve aqueles belos poemas, é aquilo, ele fala assim, isso é o que eu não tenho. Então, ele busca acreditar nas palavras dele, né, que para ele ser forte. Então, é a mesma coisa hoje. E aí eu trouxe um poema também da minha autoria, do terceiro trabalho, Verdes Rios de Poesia. Também foi num momento de crise emocional na escola, como eu já falei em outros vídeos, tantas dificuldades, crianças sem ter reforço, né? E aí tinha uma amiga que ela chegou nova e ela, ai, seu diretor, eu faço tudo que você mandar, toda sorridente. Aí eu olhava daquele jeito, eu já há anos naquela escola e não mudava nada. E olhava aquela professora e falava, ai, que professora chata, tudo pra ela tá bom. E aí depois eu fui mudando, eu fui tentando olhar através do olhar dela para as coisas. E foi aí que eu fui melhorando. Aí foi deixando de ser menos ácida. O que é ser ácido? Envelhecer, como diz o Laí Ribeiro. Então aquilo foi me ajudando. E o nome do poema é Cecília. Outro dia, sem querer, nascia mais um ponto de luz em meu ser. Descobri um sorriso cheio de vida. Esse sorriso, sem eu perceber, foi aos poucos, bem aos poucos, transbordando o meu ser. No primeiro momento, eu tão aflita por entre as linhas do meu tempo, perdida. Então muito resisti ante algo que pouco na vida conheci. A amizade, o sorriso verdadeiro, a coragem de ser feliz. Um sorriso, um brilho, uma palavra, transpondo dura realidade do meu ser. Agradeço a cada amigo que tem me dado nesses anos um pouco de abrigo. Débora, Sofia, Edina, Isabel, Iginete, Helena, Edina, Natália, Edna, Cristina, Carlos, Fábio, Marisas, Patrícias, Cláudia, Ana Júlia Cândido, Paulo César, Angélica, Juan Vinícius, Juan Ferreira, Rosângela, Flávia, Edina, né? Aldenice, Aricília, Guiomar, Andréia, Isabela, Ana, Adriana, Carolina, Ana Rita, entre tantos outros. Todos nesses anos têm me ajudado a ser menos ácida. Mas a minha profunda saudade é Cecília, Cecília. Um brilho cheio de sorriso, um jeito largo de ser, tornou meu trabalho, a minha luta diária
menos amargos. Por isso eu digo aos daqui e de outros prados, a minha profunda saudade era Cecília, Cecília. Esse é mais um texto influenciado por outras leituras da Cecília Meirelles, tantos outros. E eu quero trazer também aqui, influenciada também por esse professor, né, maravilhoso, Mário Sérgio Cortella, que ele diz assim: é sábio guardar-se de hoje para amanhã, para não se arriscar tudo num dia só. Essa é a nossa mensagem de hoje, a nossa aula de hoje. Obrigada aos pais, aos alunos. Se inscrevam no meu canal, gente. E agradeço imensamente por cada um que tem se inscrito. Obrigada. Deus abençoe a todos.